Pessoal, boa tarde. Estou aqui gravando o meu primeiro vídeo de aula aqui. Estava tendo algumas dificuldades. Eu fiz isso há muito tempo, as coisas mudaram muito. Estou ficando velho, mas também ficaram mais fáceis. Só que a pessoa que tem outra expectativa acaba procurando de outra forma, né? Demorou um pouquinho a fazer o vídeo, mas vamos lá, a gente vai começar a falar de HTML hoje, tá? Vocês viram lá no e-mail que eu mandei para vocês que tem um exercício ainda referente à nossa aula passada, quando nós acabamos de falar como é que funciona a web de fato, e nós descemos até um pouquinho no protocolo, na camada de transporte, falamos um pouquinho do TCP, de porta SSL e da parte do HTTP, que está relacionada ao HTTPS, né? E então depois eu passei uns exercícios para vocês e esses exercícios foram mandados por e-mail, tá bom? No e-mail anterior hoje. Então vamos começar a falar de HTML agora, tá certo? Então olha só, quando você quer acessar uma página HTML, você vai lá na barra do seu navegador e digita um endereço, tá? Esse endereço é uma URL, tá certo? Aí o navegador se encarrega de fazer um montão de coisa para você. A gente já falou disso, né? O navegador faz muitas coisas para a gente. Ele vai atrás desse servidor. Isso significa buscar um servidor DNS para transformar esse nome. Isso seguindo a sua infraestrutura de redes. Converter esse nome em um endereço e depois vai atrás desse endereço, né? Para acessar esse endereço, a gente falou lá na porta 80 pedindo. Aqui está o endereço do host, né? E aqui ele está passando qual é o recurso que ele quer, né? Ele está pedindo, nesse caso aqui, nesse exemplo, o nome da página .html. Então ele vai lá nesse cara e pede esse recurso aqui, tá? Esse objeto, tá certo? Aí depois ele volta com o objeto e vai apresentar a página para você. Vamos entender melhor um pouquinho sobre a página, porque agora a gente vai falar como estruturar a página, que é o HTML de fato, tá bom? Então o que é que o navegador faz? Ele pega um conteúdo que é textual, que é o HTML da página. Aqui a gente vai abstrair o CSS. E, por favor, abstraia, não comece a querer meter o carro nas frente dos bois. Eu já vi CSS em algum lugar e mete o carro nas frente dos bois, atrapalha mais do que ajuda. Então se contenha, abstraia e vamos focar só no HTML, tá? Vamos esquecer o CSS por enquanto, só por uma questão didática. Se vocês ouvirem barulho de carro aí, é que eu estou gravando aqui, mas de vez em quando as pessoas passam com seus carros ultra barulhentos ou suas motos, tá bom? Faltou um estúdio, né? Mais adequado para gravar. Então, essas instruções textuais são as marcações HTML, que são um conjunto de tags. Tá dando para ver aí o meu cursor brilhando, né? Então, são um conjunto de tags. O navegador, tá aqui, ó. O navegador, ele vai mostrar a página lendo essas tags, essas instruções, e vai construir uma representação visual desse conteúdo. Então veja, o navegador novamente interpretando e fazendo coisas para a gente, tá? Interpretando essas tags, seguindo padrão, existem padrões, tá? E criando uma representação visual para a gente, tá certo? Aqui tem alguns exemplos de marcações HTML, de page parágrafo, de form, que a gente vai usar muito a partir de Web 1, tá bom? Mas daqui a pouco a gente vê um outro exemplo até melhor, que é para a gente fazer a primeira página juntos, tá certo? Então HTML é uma linguagem de marcação de hipertexto, tá ok? Então é isso que significa HTML. Então todo arquivo HTML tem um conjunto de tags, tá? Ele começa basicamente esse conjunto de tags com uma tag raiz que é a própria tag HTML, tá certo? Então é bem simples, a gente vai ver daqui a pouco. E todo arquivo HTML puro, tá? Por enquanto, o que interessa pra gente, depois a gente fala de outras coisas. A gente tem 4 disciplinas regulares de web e uma quinta optativa, então vamos focar nisso aqui agora, tá? Cada coisa tem seu tempo. Então os arquivos podem ter extensão HTML ou, e eu prefiro e todo mundo prefere, HTML. Tá bom? Isso aqui é para a questão de ter ter compatibilidade no período que o Windows só aceitava a extensão de arquivos com 3 caracteres. Os nossos arquivos HTML podem ser criados com um editor de texto simples. E mais, para a gente na nossa disciplina, eles devem ser criados com um editor de texto simples. Não usem de forma alguma, pessoal, qualquer IDE ou qualquer serviço de autocomplete, porque isso vai atrapalhar a nossa metodologia. E agora, introduções a sistemas web, vocês vão justamente dar um mergulho nessas questões dos princípios de entendimento de como funcionam os sistemas web e
da linguagem de marcação HTML, que estrutura as nossas páginas web, e do CSS, do estilo que a gente vai ver mais à frente. Por enquanto a gente não vai falar dele, mas na metodologia, na nossa sequência, HTML e CSS são dos temas principais dessa disciplina. Então não fiquem querendo usar autocomplete, não fiquem querendo usar nenhuma ferramenta, nenhum framework ou qualquer coisa que vocês usem, templates prontos. Vocês podem usar tudo isso para aprender como melhorar, mas não nesse momento, mais no final da disciplina, e não para copiar, e não para acelerar, porque nesse momento nós não estamos preocupados com produtividade, mas com o entendimento adequado de como funcionam as linguagens de marcações e o CSS, tá certo? Esse é o objetivo dessa disciplina. Novamente, não coloque o carro à frente dos bois, senão não vai dar certo. E lembrando que na nossa prova escrita, vocês não vão ter autocomplete. Então, didaticamente, é melhor que vocês escrevam bastante essas tags, de forma que naturalmente vocês vão lembrar delas quando precisar, tá bom? Pelo menos nessa disciplina. A partir de Web 1 em diante, quando a gente já começa a trabalhar na parte de web dinâmica, na parte dinâmica da web, vocês podem usar templates, vocês podem usar ferramentas como Bootstrap e outras coisas para acelerar a produtividade da construção da parte visual da página, da estrutura da página, mas não é o caso agora. Agora é editor de texto simples. Repita, nós não estamos preocupados com produção, nós estamos preocupados com o aprendizado. O momento agora é adquirir conhecimento adequado pela nossa sequência e como nós organizamos a disciplina, as disciplinas do nosso curso, tá bom? Acredita em mim e vai dar certo, basta acreditar e trabalhar. Bom, então o que interessa aqui para a gente nesse slide é simplesmente o seguinte: nós temos a W3C, que é o consórcio que regula a web, vamos dizer assim, que define os padrões da web, tá bom? E as especificações. Então nós temos algumas coisas essenciais da web, que é o HTML, tá? Que é uma linguagem de marcação para construção e estruturação da página. Dá para brincar um pouquinho com a parte visual da página, ou de estilo, mas existe o CSS, foi criado após o HTML com objetivo específico de dar estilo à página, e também com o XML, que não é web especificamente, mas eu posso construir uma HTML, já que são tags semelhantes ao XML, de uma forma bem construída, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso nos próximos slides. Nessa disciplina, nesse momento que nós estamos interessados nisso aqui, abstrair o resto, HTML, tá bom? Vamos lá? Então, olha só. A gente começa falando e buscando melhores práticas, então a gente começa com XHTML. A ideia do XHTML é o seguinte: é o HTML, não tem muita mudança do HTML, mas com os princípios do XML, em que toda tag que tem que ser aberta tem que ser fechada também, e que você mantém uma hierarquia do conteúdo que você criou, ok? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso um pouquinho mais à frente, só um momentinho que a gente chega lá. Então, os objetivos do XHTML: melhorar a acessibilidade, é melhor para leitores de tela, tá? E alguns dispositivos, ou o motor HTML, o que processa a página para gerar visualização, sofre menos do que usando conteúdo que muitas vezes é difícil de interpretar e que se perdeu na hierarquia, ficou mal construído, tá certo? E maior semântica também, maior significado, justamente porque evita a confusão. Então, o HTML puro é basicamente o seguinte: ele vai funcionar se você fizer ele mais frouxo. Você bota uma tag, depois eu vou mostrar mais à frente nas nossas aulas, uma tag como uma tag BR, e você simplesmente bota BR e não fecha, não indica que fecha essa página. Vai funcionar, tá? Ele vai causar BR, causa uma quebra de linha, ele vai funcionar. Só que vai ficar um pouco mais difícil para os motores interpretarem isso daí, tá? E existem outras coisas também, mas isso é só para dar um exemplo, tá certo? Então, por enquanto, se a gente for colocar uma tag BR, que você não abre com uma e fecha com outra, você abre a tag BR e depois, antes de fechar com o sinal do maior que, você põe uma barra e aí fecha com o sinal do maior que. Isso facilita tanto a semântica quanto para o leitor de tela ler isso daí. Se você quiser ver se sua página está bem construída, você pode usar esse validador aqui, ó, da própria W3C, tá certo? É gratuito. Você vai lá, manda seu arquivo ou manda o endereço da página, ele vai lá e baixa o arquivo, processa e vê se ele está bem formado, tá certo? Então aqui a gente tem algumas versões do HTML, o que está valendo agora é o HTML5, a gente tanto faz agora nesse momento pra gente, isso aqui não faz muita diferença. Então é só uma questão mesmo de informar vocês, tá certo?
Por enquanto, para o que a gente vai precisar, não vai ter muita diferença aí não. Só que a gente vai focar na parte do XHTML, fazer as coisas direitinho com cuidado, tá bom? Aqui está o nosso primeiro exemplo, pessoal. Se eu estiver falando rápido, vocês acharam que está rápido, como é um vídeo, volta, ouve de novo, ou para e faz o exercício. Então veja essa página aqui. Primeiro, algumas formalidades. Aqui existe uma numeração, tá? Vocês não vão precisar dessa numeração. Eu criei isso aqui no editor de texto e tinha mandado ele enumerar as linhas para ficar fácil de ver, tá certo? Então aqui eu abri uma tag HTML, tá? Que é a nossa tag raiz que eu tinha comentado lá atrás, ó. Como é que eu abri essa tag? Sinal de menor que HTML, sinal de maior que. Então tudo que vier depois dela vai ter que estar compreendido entre ela e a outra tag que a fecha. Então veja que aqui no final eu tenho uma outra tag que é /HTML, tá certo? Então observem essa formação aqui. Observe também que por uma questão visual eu não precisaria ter quebra de linha aqui não, podia estar tudo numa linha só. Tá certo? Desde que eu encerrasse essa linha com essa tag aqui, para as coisas ficarem compreendidas dentro do HTML e os outros também. Mas para perceber uma hierarquia do que está contido dentro de que, percebam que eu fiz uma indentação, tá vendo aqui, ó? Meu ponteiro do mouse seguindo ali, existe uma indentação aqui para dar uma ideia visual e facilitar a visualização da gente, e até bom didaticamente, tá? Da indentação, ou seja, tag head está abaixo, está dentro da tag HTML. Tá bom? Então eu tenho aqui meu HTML, minha tag raiz, fecho o HTML e tenho dois outros grandes grupos aqui, ó, o head, que é o cabeçalho da página, e o body, que é o corpo da página. O que tiver aqui no head não vai aparecer no corpo da página não, tá? Existem algumas configurações que vão de fato influenciar o que está aqui, mas não vai aparecer no corpo da página. Ao contrário, o que está no body vai aparecer no corpo da página, a não ser que seja um conteúdo que você está mandando esconder. Depois a gente vai ver tudo isso também. Então, por enquanto, head não aparece na página, body aparece no corpo da página. Então perceba que aqui no head agora ele tem outra tag dentro dele, ó, uma indentação, está dentro de head, uma tag chamada title. Eu coloquei um título da página aqui, isso vai aparecer no topo da aba lá do navegador. Eu abro o title e fecho também aqui, tá vendo? Abriu, fechou. Simples assim, tá certo? E esse conteúdo que está compreendido entre a tag title vai aparecer lá no topo da página. Deixa eu aproveitar para mostrar o que poderia acontecer. Você abre o head aqui, abre title, escreve um título, fecha head e depois fecha title. Aí vai estar mal formado, tá certo? Ou você vem aqui head, title, escreve o título, fecha head sem fechar title. Vai estar mal formado também, tá certo? Então não vai ser XHTML. Perceba que aqui eu abri uma dentro, coloquei o conteúdo, fechei a outra, mais externa. Tá bom? Percebam essa organização. Então agora vamos para o body, também abrir e vou fechar, mas tem um conteúdo compreendido aqui dentro, tá? Tem um conteúdo compreendido aqui dentro. Segundo ponteiro do meu mouse, tá bom? Acho que já ficou claro essa altura. Se não tiver muito visível, vocês reclamam que não vai acontecer nada. No próximo eu deixo o ponteiro maior. Então aqui, ó, no corpo do body eu só coloquei um texto simples. Vai ser um texto simples que vai aparecer na página, tá? E esse texto que está entre essa tag B aqui, ó, compreendido por essa tag B, vai ficar em negrito, como está escrito aí, tá bom? Então B de bold, tá certo? Então eu poderia também abrir esse B aqui e não fechar. O problema é que não vou estar delimitando semanticamente o que é que exatamente teria que estar em negrito. Como não tem mais texto adiante, fecha com o body, o meu navegador lá, o motor dele lá do HTML vai processar isso. Só que veja, a complicação, ele tem que ficar lidando com esse monte de exceções, tá certo? Isso não é bom, isso também não é bom para leitor de tela para pessoas deficientes visuais. Então pessoal, como exercício, vocês vão pegar esse arquivo aqui, tá? Esse conteúdo aqui simples, vão colocar no arquivo de texto simples também, com editor de texto simples, só que esse arquivo vocês têm que salvar com a extensão .html. Ignora isso aqui, .html, vai botar a extensão .html, ignora HTML. Então depois que você fizer isso, muito provavelmente o seu sistema operacional, aqui no 2, ó, vai reconhecer que esse arquivo é um arquivo para ser aberto pelo seu navegador. Então para você abrir no navegador, provavelmente você vai precisar só dar um duplo clique em cima do arquivo e ele vai abrir no navegador e vai mostrar esse conteúdo aí desse HTML. Você vai perceber que você não vai ver essas tags, você vai ver lá em cima na página, no topo da aba, essa frase, título da página, você vai ver esse texto aqui, alô mundo, com exclamação, e isso aqui em negrito, mas não vai ver
essas tags, tá certo? O seu navegador processou essas instruções aí e criou a sua primeira página. Então, na questão 2, você simplesmente vai ver isso funcionando. E na questão 3, a gente vai recorrer ao que a gente fez no exercício anterior, que era um trabalho que eu passei para vocês fazerem em casa. Vocês vão buscar o servidor gratuito de vocês na web, ou podem pegar também, quem já instalou o local na máquina de vocês, tiver sem internet, o local onde vocês devem pegar esse mesmo arquivo HTML e colocar no servidor HTTP de vocês, tá? Deixa o servidor HTTP executando, se for local, tá bom? Se for remoto, tenta transferir por FTP, é muito fácil, estava lá na parte do exercício, né? Transfere por FTP para a máquina, vê qual é o URL, a gente falou do URL, né? No início da página, vê qual é o URL que esse servidor gratuito está fornecendo para vocês para acessar nessa página, digita no navegador e vai lá e visualiza esse conteúdo sendo fornecido pelo servidor HTTP. Ora, percebam, no primeiro caso aqui, vocês vão abrir com duplo clique como um arquivo, vai aparecer no navegador. No segundo caso aqui, vocês vão acessar esse mesmo conteúdo com uma chamada HTTP usando o navegador, tá certo? Quem botou na página local, deixou no servidor local, melhor dizendo, no servidor que está na própria máquina, se o servidor está tudo rodando tudo direitinho, você basta ter cuidado de como usou. Se tiver alguma dúvida, você me manda um e-mail que eu com print de onde você colocou o arquivo, que eu te ajudo. Mas basicamente você vai fazer localhost barra, aí qual é o nome do arquivo? Bota lá teu nome, .html, index.html, tá bom? Index.html, index, I de igreja, N de navio, D de dado, E de escola, X de xícara, .html, index, tá certo? Bota lá, digita localhost barra index.html e aí ele vai aparecer no seu navegador. Quem botou no navegador externo na internet vai digitar o URL que ele te deu, barra index.html, e ele vai você vai conseguir acessar essa primeira página, tá certo? Aí, pessoal, depois aqui questão B. Observa qual a diferença lá na barra do navegador, na barra de endereço, a diferença de quando você abre esse arquivo com duplo clique e de quando você abre esse arquivo acessando lá por uma URL, seja essa localhost, seja essa URL, a URL do servidor gratuito que você achou na internet, tá certo? Então façam esse exercício, parem o vídeo agora, façam todos eles. Esse exercício 3 depende do anterior, não deixa acumular. Se acumulou, essa é a hora de sentir que não dá para deixar acumular, tá bom? Correr atrás, pedir ajuda dos colegas, tentar nivelar, se está atrás, pede ajuda de um colega mais caridoso, mais bondoso aí, para tentar encostar na turma e a gente conseguir seguir com a turma toda nivelada, tá bom? Então, olha, só entender nessa página, eu já expliquei isso para vocês. O elemento raiz, o primeiro elemento é a tag HTML, né? Vejam que eu fechei com barra HTML. Isso é um tipo de tag que você abre e fecha. Ela compreende outros conteúdos HTML, a gente viu, né? A minha tag HTML, vamos voltar lá. A minha tag HTML aqui, ó, abri. Ela compreende outro conteúdo, tá vendo aqui os outros conteúdos dentro dela. E lá no final, depois que eu encerro, eu fecho. A minha tag head também compreende outros conteúdos aqui, ó. Eu abri e depois eu fecho. Mesma coisa para title. Em body aqui eu coloquei um conteúdo textual, não tem nada, nenhuma tag nele, ele vai ser apresentado como um texto, um string mesmo. E aqui eu tenho um bold para dar um negrito nesse pedaço de texto aqui. Eu abri e fechei, tá bom? Para semanticamente ficar mais claro. Então abri o body, tem um conteúdo aqui que abre e fecha também, fechei o body, tá certo? Então finalmente eu fechei minha página HTML, tá bom? Então é isso que está falando nesses próximos slides aqui, ok? Então, pessoal, eu estou subindo esse material lá para o nosso servidor. Leiam esse slide aqui, ó, slide 15, erros comuns de iniciantes, tá bom? Muitos de vocês vão tentar entrar em contato comigo, mas antes de entrar em contato, vejam se não cometeram esses erros aqui, ok? Tá certo? Qualquer dúvida sobre isso também pode entrar em contato, mas eu acho que é fácil entender aqui, tá bom? Dá para não errar a extensão, tem que salvar com .html. Não salva HTML não, todo mundo põe .html.
você errar o nome do arquivo, tá? Você digitou errado quando foi salvar ou digitou errado quando foi acessar, tá certo? Inicialmente, vejam que na questão 2 eu disse abre lá com duplo clique, então vai evitar o erro, né? Pode evitar um erro se você digitou errado, ele vai abrir quando você tentar acessar digitando lá na URL via localhost ou no seu servidor na internet. Você pode errar ao digitar, tá? Você pode também, é um erro muito comum, tá bom? Você pega, vai lá, altera o seu HTML para fazer qualquer coisa e vai olhar no navegador, nada mudou. Por quê? Porque você não atualizou, então ele como se ele tivesse lido e parado naquela versão antiga. Se você atualizar o conteúdo da página, ele vai pegar a versão mais nova do HTML. Salvo algumas vezes que você pode ficar vendo a versão antiga por causa de algum cache no seu navegador. Aí você atualiza algumas vezes, que aí ele vai mudar, tá bom? Isso aqui é uma máxima que a gente pode vamos acreditar que tem que ser sempre assim, tá? A página que você construiu tem que aparecer bem, tem que funcionar bem em todo e qualquer navegador, tá certo? Tá bom, galera? Isso aqui eu também já vi falando bastante para vocês, ó. O elemento HTML começa com uma tag de abertura, né? E com uma tag de fechamento. Então HTML abriu e fechou, head abriu e fechou, tá errado aqui, tinha que ter uma barrinha aqui, tá? Tem que ter uma barrinha aqui no head. O body abriu e fechou, aqui dentro está o corpo do documento, tá? O body lá que a gente viu do negrito abriu e fechou. Uma tag como essa aqui, BR, ela não precisa de outro BR para fechar, ela é uma quebra de linha, então era essa que eu estava falando, ó. Você abriu a tag, algumas pessoas simplesmente fecham uma tag aqui, tá? Semanticamente, para facilitar também para o motor do navegador, você abre a tag BR barra e fecha, porque essa aqui é uma tag unitária, ela não precisa de um par fechando ela, tá certo? Tag unitária foi um termo que eu estou usando agora. E aqui tem outro exemplo, os tags de input que a gente vai usar muito no restante da disciplina. Você também tem um input, aí você dá um type aqui, ó, já vejam aqui que eu estou mostrando o type, é um tipo de atributo da minha tag HTML, a gente vai falar sobre atributos mais à frente e tal. Eu posso dar outros atributos, fechei aqui, ó, barra, fechei a tag, tá certo? Então, esse tipo de procedimento de abrir, fechar, de prestar atenção na hierarquia lá quando eu estou colocando uma tag dentro da outra, de fechar tudo certinho, né? Da mais próxima até a mais externa, né? Para ficar tudo adequado, tá bom? E identar, que é daquelas, deixa eu voltar aqui, ó, identar, que é dessas distâncias aqui, esses espaços aqui, é muito útil para a gente humano, facilitar o nosso entendimento sobre o conteúdo, tá certo? Então é muito útil fazer isso daí. Então, isso aqui é reforçando somente o que eu já venho falando para vocês. E o mais legal são esses dois últimos aqui, que fica mais claro o que eu queria dizer, tá? São tags únicas, unitárias, ela não precisa de um par para fechar, mas eu fecho dessa forma aqui, ó, barra e fecho lá o conteúdo. Ok? Bom, pessoal, olha só, para os navegadores não importa se você escreveu o conteúdo da sua tag maiúsculo ou minúsculo, ou seja, ele não são case sensitive, tá? Eles são case insensitive. Então você poderia botar o bold assim com B minúsculo, ó, ou com B maiúsculo. Contudo, tá? A maioria das páginas e a comunidade geralmente usam tags com letras minúsculas, e a própria W3C, que é o consórcio lá que eu comentei lá no início da web, recomenda que use letra minúscula, tá certo? E o XHTML também tem recomendações para que você use letras minúsculas, tá bom? Então, se usar maiúsculo vai funcionar, mas todo mundo na verdade vai usar minúsculo, tá certo? Bom, pessoal, só para a gente encerrar aqui o conteúdo, eu acho que aquele exercício já ficou bastante. Deixa eu mostrar aqui para vocês, simplesmente aqui quando eu falo de atributos de tag. Percebam que lá naquele exemplo que a gente fez, a gente tinha uma tag body, que é todo o corpo da página HTML, tá certo? Aqui agora, ó,
mais uma vez, esqueçam CSS por enquanto, eu vou dar uma cor ao corpo da minha página. Então eu simplesmente vou pegar aquele body e dentro da tag, ó, perceba que está dentro da tag, eu vou colocar um atributo que vai ser bgcolor recebe head, tá certo? Percebam que essa questão do atributo funciona com valor, né, ou melhor, chave, sinal de igual, valor. Tá bom? Isso aqui é um exemplo de atributo. Então é nome, para a gente falar de forma mais abstrata, é nome do atributo, tá? Então por isso que aqui está nome igual valor que você quer dar àquele atributo. Por exemplo, aqui eu peguei o atributo bgcolor. Então, bgcolor igual o valor, entre aspas, que é o valor head. Tá certo? Isso vai deixar o corpo da sua página vermelho, tá bom? Experimentem lá naquele arquivo, alterem, experimentem isso daí. Aqui está mais algumas tags que vocês podem experimentar também agora, brincando lá esse mesmo arquivo aí de Alô Mundo que vocês criaram, tá? A gente vai usar essas tags de título aí, de H1 até H6, tá bom? Lembrando que isso aqui são somente números para enumerar as linhas, tá? Então, se vocês colocarem isso aqui um ao lado do outro, título H1, título H2 na página, dentro do body, tá certo? Dentro do body. Tem que colocar dentro do body. Vocês vão colocar isso aqui, tá? Cada um desses vocês vão ver que a formatação deles é diferente. Além disso, vocês vão ver, e é bom chamar atenção para isso, tá? Que quando o H1 vai pular uma linha, o H2 vai pular uma linha para o H1, o H3 vai pular uma linha para o H2. Se vocês quiserem, vocês podem colocar, sabe que visualmente não fica legal, mas vocês podem colocar o H2 aqui do lado do H1, o H3 do lado do H2 e pode colocar tudo numa linha só. Vocês vão ver que ele vai quebrar uma linha. Tá certo? E vocês também podem tentar, e vão perceber no futuro, que no HTML, mesmo que você quebre uma linha no arquivo fonte, nem sempre ele vai quebrar uma linha, a não ser que você use algo desse tipo aqui, ou use um BR lá para quebrar a linha, ele não vai quebrar a linha quando ele apresentar no navegador. Tá certo? O que eu quero dizer é o seguinte, depois que fizer esse H6 aqui, escreve assim, ó, uma primeira frase, enter, uma segunda frase, ponto. E você vai rodar e vai ver que ela vai ficar na mesma linha na hora que for apresentado no navegador. Tá certo? Agora existe forma de você fazer quebras de linhas, tá? Ou você define um parágrafo, e para isso você tem essa tag P aqui, ó. Ok? Ou você, quando quiser quebrar uma linha, volta naquele exemplo de minha primeira frase, dá enter, minha segunda frase, ponto. Faz assim, minha primeira fase, depois que testar, tá? Agora testa novamente da seguinte forma. Minha primeira fase menor que, BR, barra, maior que. Enter. Minha segunda fase, ponto. Aí você vai ver que quebrou uma linha, porque eu usei uma tag HTML que significa quebrar a linha. Tá certo? Então, aí eu estou falando de quebra de linha. Ok? Então aqui está o quebra de linha BR que eu falei. E, galera, para a gente encerrar, olha só como é que inclui comentário dentro de uma página HTML. Desse jeito aqui, ó. Você tem que colocar menor que, sinal de exclamação, menos menos e escrever o comentário. E para encerrar o comentário tem que colocar menos menos, símbolo de maior que. Tá certo? Então isso é comentário. O que tiver aí dentro, o navegador vai ignorar, não vai processar. Tá bom? Então acho que por hoje já deu, né?